Olá, povo de Deus, estamos de veras felizes por estar novamente com vocês para gravar mais uma lição, desses seriados de 13 lições, ok? E ministrar aqui a poderosa palavra de Deus. E hoje nós vamos de lição de número 6. Tá? Para você que é crente, ela vai ser ministrada 9 de novembro de 2025, ok? E para você que não é, fica conosco, porque a EBD, a Escola Dominical, ela ensina enquanto evangeliza. E você pode ser alcançado pela poderosa mão de Deus e aceitar a Jesus e ser um crente fiel para ir juntamente conosco para o céu de glória, ok? Essa lição, ela tem o tema a consciência, o tribunal interior. Okay? Nós estudamos nas primeiras lições sobre o corpo físico. Agora nós vamos estudar sobre o corpo espiritual. Ou seja, o corpo físico é o homem exterior. E o corpo espiritual, que é alma e espírito, é o homem interior. Tá? Aonde está a consciência, né? Que é na alma. E não há um consenso entre os teólogos, porque uns dizem que a consciência está no espírito e outros dizem que está na alma. Mas o importante é que nós vamos aprender sobre isso hoje, ok? Textual. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos 24 e 16. O apóstolo aqui referindo a ele, ok? Verdade prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais a sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Então, quando você se apega, lê e pratica essa doutrina, você tem possibilidade de ter uma consciência mais tranquila e mais saudável, ok? Leitura bíblica em classe está em Romanos 2, versículo 12 e 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, ok? Porque quando os gentios que não têm lei faz naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, ok? Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os e quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, ok? Então nós vemos aqui Paulo trazendo um grande ensino, dizendo que aqueles que conhecem, certo? Mas não praticam, não resolve nada. Para ser justificado em Deus precisa praticar. E ele diz que o homem natural, o gentil, que não tem o conhecimento da palavra de Deus, ele tem a lei natural dentro do seu coração. Ele sabe o que é certo e o que é o errado, Mesmo, às vezes, ele partindo para a eternidade sem conhecer a palavra, talvez sem ouvir pregar sobre Jesus, mas ele tem dentro de si o senso moral que o acusa do certo ou errado, então ele será julgado segundo esse senso moral e natural que há dentro dele, porque Deus, ele colocou em cada ser humano, certo? Um entendimento do que é certo e do que é errado. E ele será julgado segundo a sua prática através da sua vida nesse mundo, ok? Então, avançando para a nossa, sem mais delongas, sem mais demora, vamos avançar, vamos fazer um vídeo mais curto hoje, para você tolerar e ficar até o final conosco. Eu peço que você não saia daí. Para você que não é crente, não saia, fica até o final, que Deus vai te abençoar com a palavra poderosa que vamos estar orando no final. E para você que já é o nosso seguidor e já é crente, dá o seu joinha. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal. E você que já é inscrito no nosso canal, compartilhe, ok, o nosso vídeo, comente, para que o nosso canal cresça cada vez mais, ok? E alcance mais corações.
Então, por favor, não esqueça de contribuir conosco escrevendo, não é com dinheiro, tá? Não é com oferta, mas se inscrevendo em nosso canal, e aí você nos deixa alegre e contribui para que o nosso vídeo possa ser mais, né, editado, possa ser mais apresentado para mais pessoas através do nosso canal, ok? Introdução da nossa lição. Deus fez o ser humano com senso moral, tá? Qual é esse senso moral? A consciência, tá? E o que faz essa consciência? Ela acusa, ela defende e julga, ok? E funciona segundo a lei moral, né? Isso é nato em todas as pessoas, desde o nascimento, tá? E qual é essa lei moral? É as escrituras sagradas e outras fontes narrativas que são, né, a família, a igreja, o Estado. E a consciência, além disso, ela escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então, esse dispositivo, esse senso moral que Deus colocou em nós, que é a consciência, então ela tem esse poder, né, de acusar, de defender e julgar. Veja bem, não só acusa terceiros, mas acusa a nós mesmos quando fazemos uma coisa errada. E julgamos a nós mesmos. Paulo disse: examine o homem a si mesmo e coma e beba desse cálice, ou beba e coma desse pão, né? Então, essa consciência, tanto ela julga terceiro, como julga a você mesmo quando você faz algo errado, porque é algo de Deus dentro de você que Ele colocou, e é nato, é com todas as pessoas, já nasce com todos, ok? Vamos para o primeiro ponto, antes e depois da queda. Então, nós vamos ver aqui a consciência antes e depois da queda. A dispensação da inocência e depois a dispensação da consciência, quando o homem está consciente do seu pecado, da sua transgressão, ok? A primeira manifestação, do grego, syneidesis, ok? Que significa saber com. Tá? A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela, tá? Não tem exceção e não tem discriminação, todos nascem com ela. E é como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. E não há um senso sobre isso, tá, entre os teólogos. Outros consideram que está na alma, tá? E é uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 3, do versículo 6 ao 10, vai falar sobre isso. Trata da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, como um anúncio de penalidade. Então Deus diz para o homem: se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser penalizado, certo? Você vai cometer infração e você vai pecar, e a penalização é essa, né? Certamente morrerás. Uma pena dura, certo? Então o homem tinha que ter o senso do que era certo e errado e não comer a fruta, ok? Ele tem esse senso. E ele sabia que ele não podia comer, mas mesmo sabendo, ele transgride o mandamento do Senhor e é penalizado duramente, ok? Gênesis 2,17. O homem transgrediu e experimentou um funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. A partir do momento que o homem pecou contra Deus, desobedeceu a palavra, então veio a vergonha, veio o medo, né? E veio a culpa. Isso é a consciência acusando. Então, como ela defende, ela acusa e ela também julga os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos feitos, ok? Segundo subponto, o direito natural, tá? Que está dentro do homem. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo, fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, no livro de Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim. Olha aí, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. Então ele tira o direito do irmão viver, que é um direito natural, certo? Gênesis 4 e 8. E experimentou uma trágica consciência,
Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. Então, se nós não queremos ser acusados por nós mesmos, pela nossa consciência, não devemos pecar, ok? Devemos pesar, né, as nossas atitudes, as nossas decisões. E a maior, e disse, olha só, a consciência dele acusando, e disse para Deus: é maior a minha maldade a que possa ser perdoado? Fez uma pergunta para Deus. E ele disse ainda: da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. O peso da consciência está em Gênesis 4, versículo 13 e 14. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Salmo 139, 7 e 8, né? Da onde me esconderei da sua face? Se fazer, certo? Se subir a alva, as estrelas, né? Se fazer a minha cama lá no fundo do mar, né? Se for até o inferno, ali o Senhor estará. Então não tem como, a minha consciência me acusa e Deus é o juiz na nossa atitude errada. Jonas também 1, do verso 3 ao 12, quando Jonas fugiu da presença de Deus, tomou um rumo ignorado para onde Deus tinha enviado ele, que era para Nínive, e ele vai para Tarsis, ok? E aí no meio do caminho uma grande tempestade, e aí ele sabia, sua consciência acusava ele que estava acontecendo aquilo, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. E os marinheiros em apuro, jogando tudo no mar para não se afundar o navio, e acha Jonas dormindo lá no fundo, lá no porão, e pergunta: que Deus, que terra és tu, qual o seu Deus, o que você faz? E ele disse: olha, eu sirvo ao Deus do céu, e o que está acontecendo é por minha culpa. Acusou a consciência dele. Lance eu no mar que tudo vai acabar. Dito e feito, lançaram no mar Jonas e parou, acalmou a tempestade. E aqueles marinheiros se converteram ao Deus de Jonas. E certamente onde eles chegaram, eles começaram a pregar também sobre esse grande feito, né? Porque foi um livramento. O Deus de Jonas salvou eles. E por que estava aquela tempestade? Por causa de Jonas. E a sua consciência acusou, e ele confessou seu pecado e livrou aquele pessoal do navio morrerem afogados, ok? Terceiro subponto, escrito no coração, tá? Então, além de Moisés escrever os 10 mandamentos na tábua da lei, Deus já tinha posto na tábua do coração, escrito a sua lei no coração do homem. É nato em todo homem, o que é certo e o que é errado, certo? A sua consciência o acusa, certo? Em Romanos 2, verso 12 ao 16, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens. Inclusive, nós vamos ver essa lei moral escrita pelo rei de Deus, ditada a Moisés, ok? E vamos ver o próprio homem natural escrevendo a lei semelhante a essa, sem Deus apresentar ele e mandar escrever, certo? Vamos ver aqui o nome dessas leis, ok? Fica comigo. É comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, disse Paulo. Você pode ler, né? No capítulo 2, versículo 15. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. Versículo 15. E o que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar, né? Onde Deus escreve, Moisés apresenta essa tábua da lei escrita por Deus. Êxodo 20 e 13. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família, por exemplo, né? Êxodo 22, trono 24, ok? E o estabelecimento das leis cerimoniais, Levítico 1 e 7. Então nós vemos aqui que nessa lei, além das 10 mandamentos, Deus também manda Moisés escrever, né? Registrar a lei moral, que é os 10 mandamentos, a lei civil, que é a lei do povo de Israel, que estava se tornando um país, e a lei cerimonial, que era, né, o sacrifício para
pagar os pecados ou para apagar os pecados do povo, que era degola de animais, ok? Oferecido, né, ali no altar, ok? Durante a caminhada, a peregrinação dele no deserto e depois, quando estabeleceram ali na Canaã, né? Na cidade ali, onde eles chegaram, ok? Então vemos aqui, vamos ver, né? Nós vemos aqui sobre a lei mosaica, nós vamos ver aqui a lei natural no coração do homem, certo? Além disso, houve ampla regulação, nós já falamos, e antes das condições do direito natural pela lei mosaica, tá? Outra sociedade antiga, aí nós vamos ver a lei no coração do homem natural, que não conhecia, né, os mandamentos de Deus ainda, ok? Porque estava no seu coração. Outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Quais são? As principais eram os códigos de mesopotâmicos, de Ur, Namum, 2070 a.C., Lipid Star, em 1800 a.C., e Hammurabi, 1792 a 1750 a.C. O mais conhecido deles, tá? E certamente você que fez faculdade já estudou sobre isso, ok? O mais conhecido dele, o que há de bom na imperfeita lei humana inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos, né? Então, o que nós podemos dizer aqui, o que é mais conhecido e até é dito nas faculdades é Hammurabi, né? O código de Hammurabi, a lei de Hammurabi, tá? Eles não tinham conhecimento da lei mosaica e eles escreveram, certo? Os códigos, as normativas, as diretrizes para uma sociedade, né? O que eles deviam fazer, o certo ou o errado, né? E seriam condenados se fizessem o errado e seriam, né, louvados por fazer o certo, né? Então é muito importante isso, tá? E o mais conhecido deles, ok? Que é o Código de Hammurabi, esse é o mais conhecido, certo? Foi no ano de 1792 a 1750 a.C., tá? Então aqui o mais conhecido foi deles, né? O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Olha aí, que maravilha, né? Então é importante nós saber disso. Então as pessoas não serão condenadas por aquilo que desconhecem, mas pela atitude que demonstraram em relação ao que sabem. Aqueles que conhecem a palavra de Deus e sua lei serão julgados de acordo com a lei, né, que eles conhecem. E os que jamais viram a Bíblia, mas sabem discernir entre o certo e o errado, serão julgados pelas transgressões que cometeram contra a própria consciência. A lei de Deus está escrita nas pessoas. Aqueles que viajarem para outros países poderão encontrar evidência da lei moral de Deus em cada cultura e sociedade. Por exemplo, em todas elas, o assassinato é proibido, embora esta lei tenha sido transgredida em todas, né, em todas as partes. Então nós vemos que Moisés escreveu, né? Deus escreveu, depois foi quebrada as tábuas por causa da rebelião do povo, Moisés ficou nervoso, quebrou as tábuas e depois foi refeito novamente e ele escreve, certo? Os 10 mandamentos, não matarás. Você veja que essa lei está escrita no mandamento de Deus, mas essa lei, sem o homem natural, o gentil, que não conhecia, que não fazia parte do povo de Israel, sem eles conhecer isso, eles fizeram como, né, ali o Código de Hammurabi, certo? Tinha tudo isso, que é pecado assassinato, que é pecado tirar a vida. Isso está inato no coração do ser humano, no seu nascimento, quando ele nasce, é inato isso, Deus colocou, né? Quando o homem forma, já tem no seu coração a lei natural, e todos sabem que é pecado matar, que é pecado o assassinato, ok? Então eles escreveram sem conhecimento, e essa lei que já Deus tinha posto no coração, foi editada lá, né, para Moisés no Monte Sinai, ok? Então o homem já tem, então o homem vai ser julgado diante da sua consciência. Aqueles que não conheceram a Bíblia vai ser julgado
através da sua consciência, ok? Então não tem escape, não ficar escuso, né? Porque tudo, né, que Deus fez mostra que Ele existe e que Ele, né, que colocou dentro de nós esse senso moral, que é a consciência, que julga, né, que defende, mas também que acusa a nós mesmos também, ok? Então vamos ao nosso segundo subtópico, o funcionamento da consciência. Como é que funciona a consciência? Acusação, defesa e julgamento. Tá? A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. O que é essa função judicante? Né? Faz juiz de valor, ok? Então vamos, Salmo 5 e verso 3. O salmista está dizendo, né, que a alma que estava nele, ele sabia dos seus pecados, estava presente, patente sobre ele. Então, faz o próprio juízo. Gênesis 3 e 7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E o verbo conhecer, piada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Gênesis 2, versículo 25. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, como uma voz secreta, incômoda. Gênesis 7, capítulo 7, versículo 7 ao 10, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo, segundo Samuel 24 e 10. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Salmo 31, 9 ao 10, Salmo 32, do 1 ao 5 e Salmo 38, do 1 ao 8. Veja bem, então o homem, não havia ainda Deus editado, escrito os 10 mandamentos, mas o homem já tinha naturalmente, né, esse senso moral, do que era certo e errado. Então Deus prova a eles, né, esse senso moral que é nato, que já, quando Deus criou o homem e a mulher, já foi, né, digitado, foi colocado o dentro do homem, tá? Então quando Deus falou, ó, o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. E eles, né, no jardim inocentemente, vem um inimigo, seduz a Eva e ela vai, também seduz o seu marido, e a serpente diz que aquela árvore, aquele fruto era bom para dar o conhecimento do bem e do mal, e Eva olhou e desejou, comeu e deu para o seu marido. A partir do momento que eles comeram, os olhos se abriram. Quais olhos? Os olhos da carne, os olhos materiais, porque até então os olhos que eles abrem são os espirituais, inocência total, né? Revestido de glória. Mas quando a alma, né, se corrompe, a sua consciência acusa eles, que eles haviam pecado. E quando é aberto seus olhos, eles veem que eles estão nus. Nunca tinha acontecido isso com eles. E eles notam que eles estão nus e logo o medo, a vergonha, tá? A consciência acusa eles, então vem o medo e a vergonha, né? E a acusação. Então eles colocam, eles trocam, eles fazem roupa de folha de figueira, certamente era muito larga, as folhas, e se cobre a sua nudez, porque a sua própria consciência, que é nata no homem, acusou do seu pecado. Olha aí. Agora Davi é acusado porque contra os homens, aquele Deus não agradou, mas ele já tinha conhecimento também, né? Além do conhecimento nato, ele já tinha conhecimento dos 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos estão de acordo, né, com o conhecimento natural ou com a consciência natural do homem, ok? Então tudo feito pelas mãos poderosas de Deus. Segundo subponto, segundo tópico, vãs justificativas, né? E o homem quando peca, ele fica com vã justificativa e a vez de confessar que realmente ele é culpado daqui. Então vamos ver lá isso aí.
A expressão foram abertos os olhos, Gênesis 7:3, também significa a experimentação imediata da malícia. Né? Já viram que eles estavam nus. Olha a malícia aí. Antes inexistente em Adão e Eva, ok? Ao ouvir a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão. Ok? Qual é essa pergunta retórica? Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Quem te mostrou? É a pergunta retórica, né? Foi a própria consciência, que eles sabiam dos mandamentos que Deus tinha dado para eles. Tá? Gênesis 3:11. Só que o que eles fizeram? Começaram a acusar um e outro. Não assumiram o seu pecado. Porque eles tinham consciência que eles tinham feito errado, certo? Então Deus faz uma pergunta retórica. Não houve uma resposta direta. Né? Eu pequei, eu assumo meu pecado. Não. Veja bem, impossibilitado de negar o seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano hoje. Tá? Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência, o seu erro, né? É o que acontece com nós hoje, certo? A mulher que me deste, olha aí, vai por culpa achar um bode expiatório, né? Como diz o senso popular, ok? A mulher que tu me deste, por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ora, ele não era consciente, por que foi comer? A vez dele abrir o jogo, pedir perdão para Deus, que as coisas amenizaria, ele vai acusar a mulher, ok? Não, eu sou culpado, eu comi porque eu sou consciente, peguei, não devia ter comido. Mas não, ele acusou a mulher, Gênesis 3:12. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente, agora joga no animal. Satanás, né, a primeira sessão mediúnica que aconteceu no Éden, ele incorpora na serpente, e agora a Eva vai e joga no animal a culpa, né? Foi usada a coitada da serpente ali, né? O inimigo, se abrir brecha, ele usa qualquer um, certo? Usou a serpente para pegar a Eva, certo? E a Eva, vem de assumir o seu pecado, joga na cacunda, nas costas da serpente, e a pobre perde até as pernas, e fica arrastando aí pelos campos, e mordendo o calcanhar do homem, e o homem descendo correndo na cabeça dela. Isso aí simboliza que da semente da mulher nasceria um, que ia esmagar a cabeça, que é Satanás, né? Que é o próprio Jesus que nasceu de uma virgem, e a serpente, né, que simboliza Satanás, foi derrotada por ele na cruz do Calvário. Tem tudo isso aí que não vou entrar em detalhes, ok? Então veja aí, Eva seguiu o mesmo caminho culpando a serpente, Gênesis 3:13. Tentativas como essas são meros placebos, né? Remédios falsos, sem efeito, né? A consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas, tá? Embora eles tenham jogado culpa, mas estava na consciência que eles tinham errado, né? É implacável, a consciência não deixa você, né, errar, não deixa você ficar sem pecado, sem culpa, tá? Formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas, Romanos 1:18 ao 27, 2 Timóteo capítulo 4:3, a confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Você tem que assumir sua culpa, não tem que ficar jogando os outros. Ah, eu desviei por causa do pastor. Ah, eu estou fora da igreja por causa do irmão. Nada a ver. A irmã vai para o céu, o pastor vai para o céu e você vai para o inferno. Você tem que ver na sua consciência onde você pecou e consertar, certo? Pedir perdão. Se alguém te ofendeu, você tem que ir lá e pedir perdão para ele e acertar. Viver bem com o seu próximo, tá? Então o problema é seu. A consciência não deixa você, né, passar ileso dos seus pecados. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então jogar na cacunda da Eva, na cacunda da cobra, eles levaram a sentença, certo? A morte, depois dor de parto, e Adão ganhava o pão de cada dia no suor do seu rosto. A sentença foi, né, foi rápida, certo? A confissão e o afastamento do pecado são os remédios para a alma. Você tem que confessar. Salmo 41, o salmista reconheceu isso. O meu pecado está na minha frente todos os dias e ele precisa de confessar.
Provérbio 28:13, aquele que confessa, né, e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Porém, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbio 28:13. Tiago 5:16. Então tem aí esses textos para você ler e ver que nós temos que assumir a nossa culpa e pedir perdão. É o melhor remédio. Não adianta você culpar outros terceiros, tá? É você que vai dar conta da sua vida diante de Deus. A sua alma vai dar conta da sua vida diante de Deus, tá? Terceiro subponto e último do segundo tópico, tá? O debate no tribunal. O tribunal é a consciência, tá? É o campo do debate. A consciência é como um tribunal que julga condutas aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, né? Atos, você pode ler Atos 23:1, ao passado, 1 Coríntios 4:4, 2 Samuel 24:10, e ao futuro, 1 Samuel 24:6 e Atos 24:16. Pode conferir isso aí, tá ok? Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos, tá? Romanos 2:15, Romanos 9:1, 1 Coríntios 8:12. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que a questionam e aprofundam a análise das ações. E esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. 1 Coríntios 11:28, com os objetivos de alcançar um verdadeiro favorável, tá? Um veredicto favorável, melhor dizendo, tá? O testemunho de uma consciência limpa, 2 Coríntios 1:12. Então, por isso é preciso confessar os pecados, né? Uns para os outros, confessar para Deus, porque aí você vai ter uma consciência limpa, uma consciência sem acusação. Mas quando você começa a acusar, culpar A e B e não assume o seu pecado, você fica com a consciência pesada para o resto da vida, ok? Então, o perdão é um remédio para a alma. Quando você confessa, Deus te perdoa. A pessoa que foi ofendida te perdoa, e é um remédio para a sua alma, e você vai estar livre de certas doenças que é causada por falta de perdão e rancor que está no coração, ok? Isso é científico, tá? Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria em função da consciência, estar sem ofensa, Atos 24, verso 1 a 16, então há descanso para a alma. Quando você confessa, a sua alma vai entrar em descanso, porque até então fica perturbada, porque você não foi consciente do seu erro, ok? O resumo desse tópico é: a consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens, ok? Então vamos ao terceiro e último tópico. A consciência é favorável. Primeiro subponto: defeitos da consciência. A Bíblia menciona a consciência defeituosa, cauterizada, insensível ao pecado. Efésios 4:19, 1 Timóteo 4:2. Fraca, legalista, 1 Coríntios 8, versículo 7 ao 12. Contaminada ou corrompida, Tito 1, capítulo 1, verso 15. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educado e cuidado à luz da genuína palavra de Deus no Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5 ao 19, Romanos 9:1. Todo desequilíbrio é perigoso, tá? Então, para você estar com a consciência limpa, você tem que estar educado, instruído pela poderosa palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, senão não tem condições, tá? É só Ele que pode ter um remédio para essas acusações, por esse peso da consciência, ok? A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a impercibilidade, a insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, tá? Então todos os dois são extremos, tá? Onde tudo é pecado, tá? A insensibilidade leva à complacência, você não está nem aí. E a
sensibilidade leva ao extremismo, produz extremismo, tá? Você fica culpando você pro resto da vida e a vez de confessar o seu pecado. Onde tudo é pecado, tá? E é nesse campo que agem as seitas manipulando e aprisionando as almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Colossenses 2, 16 e 23. Então tem que ter um equilíbrio, tá? Você tem que ter consciência, né, que você pecou, você está errado, e agora para você ficar livre desse pecado, é você confessá-lo. E aí você vai ficar livre. Então você não vai ser, né, levar culpa pro resto da vida, e você também não vai ficar brindado, né, com a sua consciência cauterizada, como se você não tivesse feito nada. Então, esses dois trem perigosos. Então, quando você confessa, o equilíbrio acontece. E você vai confessar os seus pecados, Deus vai te perdoar, e você vai ter uma consciência limpa, livre e leve para você servir a Deus e ficar livre das suas acusações, ok? No segundo subponto, e último, né, do terceiro tópico, Deus, o supremo juiz. Apesar de sua grande importância no exercício do juiz moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, tá? Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Isso é verdade, tá? 1 Coríntios 4, 4. Devemos sempre nos submeter à humildade, nos submeter humildemente a Deus. Ainda que nossa consciência não nos acuse, somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo o que nos sejam ocultos. Então, por isso nós temos que orar pedindo. Salmo 139, 23, você vai ver essa verdade, o 24, e Salmo 19, 12 e 13, tá? O número 12 e 13. Às vezes, nós nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Segundo Reis, você pode ler lá, não vou entrar em detalhes aqui, capítulo 12, verso 1 ao 13. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Lucas 22, versículo 54 ao 62. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Provérbios 16, 18. Então você tem que confessar a Deus. Às vezes você pensa, pô, eu não tenho nada, né? Mas vai na presença de Deus. Às vezes a soberba, o orgulho está dentro de si, precisa ser expurgado. E só Deus pode perdoar esse pecado e deixar sua consciência leve e solta, né, por causa dessas transgressões, ok? Então, um resumo desse tópico: a consciência pode ser corrompida ou enganada. E só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade, tá? Conclusão: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia Sagrada, nossa infalível regra de fé e prática, ok? Salmo 119, verso 18, o verso 34 e o 130, tá? O Salmo e o verso 130. Segundo Timóteo 3, versículo 16 e 17, se ela nos acusa, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que arrepende, ou arrependido confiar no poder do seu sacrifício, no poder do sacrifício de Cristo, é lógico. Hebreus 9, 14. Cheguemos-nos sempre a Ele, com inteira certeza de fé. Hebreus 10 e 22. Por mais que você pecou, o maior crime que você fez, o sangue de Jesus Cristo tem poder de purificar você de todo o seu pecado, uma vez que você arrepende e confessa, certo? E deixa também o pecado, tá? Você vai ser salvo e vai ser perdoado e ter uma consciência leve, livre e solta, ok? Chegamos ao final dessa lição maravilhosa, creio que você aprendeu bastante. Vamos orar para que Deus abençoe sua família e a nós também. Senhor Deus, te agradecemos por este momento ímpar de transmitir a tua poderosa palavra de Deus. Entra com providência na casa desse ouvinte, desse irmão que está conectado conosco, dessa família, Senhor Deus.
Se não é crente, que possa aceitar a Ti como Salvador, que Teu Espírito Santo fale mais alto em seus corações. Entra com providência na vida dessa família, curando, ó Pai, as enfermidades, também sustentando, ó Pai, Senhor, provendo, Senhor, alimento para essa família. Assim nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre todos nós. Que diremos? Amém. E até o próximo vídeo, galera. O vídeo e a lição de número 7. Em breve estaremos também gravando para o seu líder espiritual. Um abraço a todos.